Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Então, como eu estava introduzindo aí para os primeiros que estavam conosco, vamos falar hoje sobre a criação, especificamente a criação do homem. A Tuane falou sobre a criação e focou na parte dos anjos, né? Vocês estão todos me ouvindo bem? Sim. Tem alguém que está com o som ligado. Pronto. Agora não mais. Agora só eu. É uma coisa curiosa a gente falar da criação do homem, especialmente depois de ter escutado sobre a criação dos anjos, porque nós temos uma espécie de resumo da criação, né? Foi nos dada essa bênção. Esses dias com os amigos aqui em casa, a gente partilhava um pouquinho sobre Tolkien, né? Sobre aquele escritor do Senhor dos Anéis, e sobre essa obra, né? Do Senhor dos Anéis, Hobbit, e lá nesse livro, nesse filme, ele fala como o ser humano tinha a bênção barra maldição da mortalidade, né? Não sei se vocês lembram disso. E por que às vezes parece bênção, mas parece maldição? Por que as duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí a gente brincando aqui, conversando, uma pessoa comentou: eu queria o dom da imortalidade que os elfos têm, né? Os elfos são imortais. E aí uma pessoa brincou: deve ser difícil ser imortal se tiver que conviver com você para sempre. Se tiver que conviver com você para sempre, a imortalidade deve ser bem chata, né? Falou brincando assim, né? E a mortalidade do ser humano, ela traz, ao mesmo tempo que ali no livro, né? É uma bênção, porque você tem que viver essa vida com sentido, e o que você tem que fazer agora, né? Se você pensar, a mortalidade traz isso, né? E também é uma maldição, porque você gostaria de viver mais tempo. A gente vai entrar nesses assuntos quando a gente for explicar aqui um pouquinho de quem é o homem, né? E eu já antecipo que o homem é um resumo da criação, porque os anjos, eles são feitos de natureza, eles têm a natureza espiritual, né? E a gente falou um pouquinho já quando falamos da Santíssima Trindade, a Tuane falou quando falou dos anjos, né? Essa natureza espiritual do anjo confere a ele essa substância simples, né? Indivisa, imperecível. Não tem como pesar um anjo, não tem como medir o tamanho do anjo, não tem como dividi-lo em partes, né? Aqui é o braço, aqui é a cabeça, aqui são as asas. Por mais que a gente tenha na tradição da igreja, a gente tem até mesmo bíblico, né? A São Rafael, quando vai ajudar ali Tobias e Tobit, no livro de Tobias, na Sagrada Escritura, ele toma a forma de um jovem, de um homem, né? Mas isso aí foi para justamente assumiu essa forma por permissão de Deus para cumprir um mandato divino. A forma natural dele não é aquela, né? Ele é espiritual. E sendo espiritual, repito, ele não tem partes, ele não é dividido, ele é um ser consciente e inteligente, né? Então, nós temos isso. E da onde que vem essa nossa parte que é espiritual, que é inteligente, que é consciente, né, que é dotada de vontade? É a alma, né? A nossa alma
tem características parecidas com os anjos. Não significa que a nossa alma seja um anjo. Eu acho que a Tuane fez essa brincadeira também, né? Quando uma criança morre pequena ou morre no ventre da mãe, o pessoal fala carinhosamente, né? Agora tem um anjinho no céu e tudo, por conta da pureza, por conta enfim, da pureza mesmo, de tá no céu agora, e tem até uma briga, uma disputa de Jesus com os fariseus, e que ele fala que eles não, Jesus fala que eles não entendem da Sagrada Escritura, nem da força de Deus, né? Porque eles, não sei se vocês lembram dessa passagem, que perguntam para Jesus, uma mulher que casou, e segundo a lei de Moisés, quando o marido morre, ela tem que casar com o irmão. E depois morreu esse segundo irmão. Ela casou com o terceiro. Aí morreu o terceiro, casou com o quarto. E assim foram 5 ou 7 irmãos, algo do tipo. Assim, sucessivamente, ela foi casando com os irmãos e os irmãos morrendo. E no céu ela vai ser esposa de quem? E Jesus responde primeiro, né, sendo duro com eles, que eles não entendem nem da Escritura, nem do poder de Deus. Dizendo que no céu não se dão em casamento, serão como anjos, mas não serão anjos. Né? E a gente vai entrar nesse assunto quando for falar do matrimônio, dos sacramentos. Aí eu volto nessa passagem para a gente entender isso. Como que será esse como anjos, né? Não é anjo, porque nós somos, esse como denota justamente essa parte espiritual. Tá? Então, por hora, isso é importante para a gente entender. Nós temos uma alma. Vocês já viram uma alma andando por aí? O que seria, né? Ia ter que chamar quem aí é mais velho ou da minha idade, eu sou de 85. Então vai lembrar lá dos Ghostbusters, né? Dos caça-fantasmas. Então, ninguém viu uma alma. Se alguém tiver visto, a Rose é mais velha, né, Rose? Não precisa contar a idade, é da minha idade a Rose. Então viu o caça-fantasma, tinha um fantasminha legal lá, né? E então assim, não existe uma alma andando por aí. Né? E por outro lado, você já viu um corpo de um ser humano andando por aí sem alma? Também não, né? Seria, sei lá, um defunto andando por aí, seria uma múmia, seria uma coisa bem assustadora, né? Um morto andando por aí. Tem aqueles filmes engraçados, né? Que o cara morre e os amigos andam com o cara morto um tempo, enfim. Veio aqui a minha memória agora, coisa de gente que está ficando velha também. Deve ser um filme bem velho esse. Enfim, nós somos esse resumo da criação. Nós temos em nós um componente espiritual, parecido com o de Deus, um ser inteligente, consciente, parecido com os anjos, não igual a Deus, obviamente, imagem e semelhança de Deus, justamente por conta da alma. Né? E temos também algo parecido com os anjos, não igual aos anjos, mas como os anjos, né? Parecido com os anjos. E temos uma parte material, que é uma parte animal. E é justamente essa parte animal que também nos aproxima dos outros animais. Né? E nos aproxima de tal forma que a gente pode até olhar para algumas pessoas e achar, não, aí parece que só tem animal, né? Não parece que tem alma aí. Um exemplo dessa semana aí é aquele anestesista, né? Aquele caso aquele animal, né? Quando a gente vê uma coisa parecida com aquela, a gente fica, cadê a alma, né? Cadê o animal racional? Ali só parecia ter animal, não tinha nada de racional ali, né?
justamente porque quando o homem vai se afastando do que a alma o dá de nobreza, né? E é especificamente aquilo que a gente falava que os anjos têm, né? A inteligência e a vontade, essa consciência das coisas. O homem vai se aproximando dos animais mesmo, quando ele perde e não faz o uso dessas faculdades de que ele é dotado, né? Aquela história também que a gente escutava muito, antigamente mais do homem, mas hoje em dia da mulher também, né? Não, eu não consegui porque é mais forte que eu. Eu não consegui ficar sem. Eu vou dar um exemplo, serve para os homens e para as mulheres, né? Não só um exemplo de sexualidade, mas também de comida, né? Eu não consigo ficar sem comer isso, é mais forte do que eu. E é um exemplo, é bem animal isso, né? A gente acha estranho, eu sou veterinário, acho que todo mundo já sabe. E tem uma coisa que é bem característica dos cães, eles comem o vômito. Né? E alguns proprietários, assim, ficam, assim, assustadíssimos, porque eles querem que o cachorro seja filho deles, né? E como assim o meu filho come vômito? Eles assim, não, mas não, tem hora que a gente fala, não, mas é um cachorro. Não, não é um cachorro, é o meu filho. Tá bom, então seu filho come vômito. Coma vômito também, você também. Então aproveita e come vômito também, né? Porque essa história do é mais forte do que eu, o ser humano é capaz de olhar para um alimento e se autodeterminar diante dele. Da mesma forma, que, usando esse exemplo animal, né? O cachorro é escravo daquela lei. O cachorro. Isso é uma coisa que é interessante. Eu falei aqui que o ser humano é animal racional. E a razão, que está justamente ligado à alma, ela que nos dá essa característica da vontade e da inteligência. Igor, então quer dizer que um animal irracional não tem vontade e não tem inteligência? Então vejam como isso é interessante. O animal tem vontade, mas é uma vontade puramente instintiva, diferente da vontade que o ser humano tem, que vem da alma, que é essa vontade que se inclina para algo que ele sabe ser o certo, ele sabe ser bom, ainda que seja custoso. Né? Então, um animal, ele tem uma vontade muito ligada a um instinto. Se a filha, a neta, a bisneta de um cachorro tiver no cio, ele vai cruzar com ela. Ele é escravo dessa lei. Então, a vontade dele é uma vontade escrava dos instintos, dos sentidos dele. Isso é próprio da matéria. Isso é próprio do corpo. Isso é próprio do animal. Uma vontade que vem, então a vontade elevada, a vontade que vem da alma, que vem da razão, é uma vontade capaz de escolher até mesmo coisas custosas, mas que sabe que terá ganho, né? Então, por exemplo, você não vê um cachorro, vou dar um exemplo banal aqui. Você não vê o cachorro, ele tá ali, ele gostaria de ser o chefe ali da matilha de cães, mas ele é fraquinho. Então o cachorro, ele vai pensar, poxa, se eu começar aqui todo dia, 1 hora por dia, fazer agachamento, levantar peso, provavelmente eu vou adquirir uma força para depois desafiar ali o chefe. O cachorro não consegue marcar um horário, não consegue se comprometer com uma rotina de exercícios. É um exemplo banal, mas justamente para a gente perceber que a vontade dele é uma vontade pequena, baixa, instintiva. Né? Ele foge da dor e busca o prazer. Então, esse componente animal, nós temos ele também. Só que nós não somos só isso. O homem,
É alma espiritual e corpo material. E de tal forma o corpo e a alma estão unidos, de tal forma está unido que a gente não pode dizer que nós temos em nós duas naturezas. Isso é muito bonito. Depois eu tento achar aqui, como eu estou falando, eu tento achar onde está isso no catecismo. Mas isso é bonito que confere uma nova natureza, uma própria natureza. A gente não pode falar que nós temos a natureza espiritual e a natureza material. Não, nós temos a natureza humana. E isso significa que somos corpo e alma. Eles são diferentes, mas eles estão unidos. E um joga para o outro seus próprios impulsos. E justamente é essa beleza do ser humano, né? De ser esse resumo da criação. Né? Deus pegou ali um pouquinho dos anjos, não igual aos anjos, mas um pouquinho dos anjos, um pouquinho dele mesmo, né? Claro, porque também, repito isso para aqueles que entraram um pouquinho depois, nós temos essa inteligência, essa vontade como imagem e semelhança de Deus, e temos essa parte material também. E em nós, exatamente por isso, nós não somos só corpo. E aí em nós também, o corpo não tem que ser visto como algo pior, como algo indigno, como algo ruim. Justamente porque nós somos essa união de alma e corpo, o corpo foi elevado a uma dignidade de não ser escravo disso. A gente vai ver como que isso foi nos nossos primeiros pais, como isso foi deturpado e como era bom, né? Deus fez para ser bom. Deus fez em Adão e Eva corpo e alma já, e isso era equilibrado, né? É claro que hoje a gente olha para nós, olha talvez para os nossos pecados, olha talvez para as nossas inclinações, olha para esse exemplo que eu dei, né? De que para o ser humano não deveria ser possível que ele dissesse é mais forte que eu. Né? E às vezes a gente olha para uma preguiça, para uma falta de compromisso, ou até mesmo nesse exemplo da comida, né? E para o doce, e a gente olha, cara, tem coisas que eu ainda digo, né? Eu não consigo porque isso é mais forte do que eu. E se a gente for fazer uma análise assim, cara, mas é só um doce. Cara, mas é só levantar da cama. Né? Eu sou um ser humano com a alma racional e isso me dá inteligência capaz de perceber que é só colocar um despertador e vontade que me faz entender que o despertador vai tocar e eu vou levantar. E eu não consigo. Como assim, né? Por que eu não consigo? E a gente vai ver então daqui a pouquinho. Deixa eu só, não vou introduzir isso agora para não me perder aqui nas minhas anotações. A gente vai ver como que o pecado trouxe essa desordem, né? Trouxe essa confusão aí essa fraqueza da nossa vontade em fazer aquilo que a gente vê que é o certo ou o que é bom, né? Então a gente não pode dizer que o corpo é ruim e que a alma, né? Só a alma é boa. Isso aí, inclusive, faz parte de heresias que foram combatidas pela igreja ao longo dos séculos, né? O puritanismo, coisas os puros, né? Os cátaros albigenses, que diziam que era preciso matar o corpo, era preciso não dar ao corpo aquilo que ele quer, porque só a alma é boa e o corpo é ruim. Então, ao longo da história da igreja, houveram várias confusões nesse sentido, né? E nem algo extremo como que a gente vê agora, de querer excluir do ser humano essa parte da alma, né? Essa nobreza que nós temos, que é a alma. Então, o corpo é a morada idônea da alma, que
que então tem dignidade, né? Ao ponto de ser classificado a alma como a forma do ser humano, né? Porque a alma que dá vida, a alma que dá força, a alma que dá ao ser humano essa nobreza de ser imagem e semelhança de Deus, né? E é bonito, não sei se vocês lembram, se estavam todos aqui, quando eu falava da Santíssima Trindade, né, nós temos a natureza divina, um só Deus, temos um Deus. E esse Deus, enquanto conhece-se a si mesmo, é a pessoa do Pai. Esse conhecimento, a expressão desse conhecimento, a expressão idêntica desse conhecimento, desse Deus que conhece-se a si mesmo, né? Ou o próprio conhecimento, o verbo, a expressão desse conhecimento do Pai é o Filho. E o amor que Deus tem, Deus enquanto ama-se a si mesmo, é o Espírito Santo, né? Então, conhecer e amar são as formas, as atividades mais íntimas de Deus. Conhecer e amar. E é justamente isso que Deus confere quando nos dá a sua imagem e semelhança, nos cria a sua imagem e semelhança, porque a finalidade do homem é conhecer e amar a Deus. E conhece-se. Como que a gente conhece? Por meio da inteligência. E como a gente ama? Por meio dessa vontade. Vontade livre, né? Eu falava aqui que a vontade do animal é uma vontade inferior, porque é uma vontade escrava dos sentidos, escrava dos instintos, escrava do sentido, do que ele sente, escrava dos apetites que ele tem, né? E enquanto que a vontade humana, ela é acima porque ela é capaz de amar, né? Então vamos continuar. A gente tem que corpo e alma, então, precisam um do outro, né? Eu brinquei aqui que a alma sem o corpo é um fantasma e o corpo sem a alma um defunto. E um exemplo bonito que eu li nesse livro que a gente recomendou para vocês, A Fé Explicada, é que é como corpo e alma, a gente poderia fazer a analogia que eles foram colocados juntos um do outro. E eu expliquei para vocês que é uma união tão grande que a gente não consegue delimitar, falar, não, se um exemplo besta, né? Assim, eu perdi um braço num acidente, então eu perdi parte da minha alma, né? A união, a unidade entre corpo e alma é tão grande, e justamente por a alma ser espiritual, não ser divisível, né? Não ser feita de partes, que esse exemplo do perdi o braço não significa que eu perdi a alma. E corpo e alma, então, não foram colocados, o exemplo do livro é esse, não foram colocados como o cobre e o zinco, né? Você pegar uma barra de cobre e uma barra de zinco e pregar uma na outra, você consegue distinguir o cobre do zinco. Mas se você fundir as duas, essa fusão gera o bronze. E ali, quando você olha o bronze, você não sabe o que é cobre e o que é zinco, porque está unido, né? E a nobreza do corpo e da unidade do corpo com a alma é tão grande. Tem uma frase muito bonita que foi marcante há muitos anos atrás, quando a gente começou a estudar essas coisas de igreja, é que o corpo é tão digno e tão belo que o Deus, que é por espírito, quis para si um corpo. E porque Deus se fez carne, o corpo entrou na porta da frente da teologia, né? A frase de São João Paulo II, quando ele começa a ler suas catequeses sobre a teologia do corpo. Então, o corpo
é nobre, né? A gente fala, mas o corpo fez um barulhinho, será que alguém falou alguma coisa? Se alguém quiser ir perguntando ao longo do caminho aí, pode perguntar, tá, gente? Não, aqui eu não consigo ver o chat, porque tá aberto outras coisas minhas aqui, mas pode liberar o som e perguntar enquanto eu falo. Ou se quiser anotar para perguntar no final também, fica à vontade. Então é isso. Se o corpo fosse indigno, Deus não teria tomado para si um corpo. Né? Eu dei exemplos aqui bem animais da inclinação do corpo, mas o corpo não foi feito para isso. Isso aí é a degradação da finalidade do corpo. O corpo é tão bom que Jesus assumiu o nosso corpo. Jesus assumiu um corpo humano e viveu em tudo igual a gente, exceto o pecado. Exceto o pecado. Então, continuando, quando essa união é tão grande que quando o corpo sofre algo, a alma sofre, né? E o corpo sofre junto também, né? Quem aqui tem predisposição a encravar a unha? Tem alguns homens aí, eu tenho uns primos que vivem com unha encravada e tem que fazer cirurgia. E é um trenzinho de nada lá na ponta do pé, mas que faz o corpo todo ficar doído, né? Eu não sei também quem aqui já teve problema na costela. Eu já trinquei a costela uma vez e parece que tá tudo ligado na costela. Para respirar, para dormir, para fazer xixi, fazer cocô, para comer, tudo doía. A costela parece que está ligada em todas as partes do corpo. Então, quando o corpo sofre, a alma sofre. E o contrário também, né? Dores emocionais, espirituais, dores psicológicas, dores espirituais mesmo, elas reverberam no corpo, né? Elas causam, inclusive, sintomas que, se você for perceber, são sintomas corporais, é a tal somatização, né? Então, tem uma série de pessoas que, por questões espirituais, emocionais, né, da alma, acabam desenvolvendo problema de pele, acabam desenvolvendo uma série de coisas no corpo, né, de tão ligado, de tão unido que os dois estão. Esse exemplo é muito, muito bonito, né? O bronze é o cobre e o zinco fundidos, né? Você consegue pegar uma barra de cobre separada e colar ela na barra de zinco. Mas aí você difere os dois. E se você funde as duas, elas viram o bronze. E aí você não consegue. Já não é cobre e já não é mais zinco. Agora é bronze. Seguindo, então, o homem se aproxima de Deus quanto mais o conhece, ou seja, usa sua inteligência, e quanto mais o ama. Essa é a finalidade, né? Conhecer e amar a Deus. Então vamos agora a uma parte mais prática. Essa é uma teoria, essa é uma parte mais introdutória aí do que é o homem, né? Do que é o ser criado por Deus. Mas vamos na parte, vamos dizer assim, histórica, que a gente tem os dados, né? A gente tem um dilema grande que alguns defendem a teoria criacionista e outros defendem a teoria evolucionista. E tentam colocar como se isso tudo fosse só de um jeito ou só de outro, né? Talvez vocês tenham escutado. E pior ainda, a gente vê que é comum que não se possa questionar a teoria da evolução. E o próprio nome, teoria da evolução, já significa que é apenas uma teoria. A elaboração de princípios, assim, de uma forma de expressar algo. Não é ainda definida como a ciência da evolução.
porque existem várias outras formas de tentar explicar a origem do mundo e a origem do ser humano. Então, as pessoas sérias, e não só as palpiteiras, elas sabem que a teoria da evolução ainda é uma hipótese, não é algo comprovadamente definido em todos os seus termos, né? E nem a igreja, por não ser contrária ao estudo, por não ser contrária à ciência, nem a igreja exclui totalmente a possibilidade de que tenha havido evolução, né? Então, como assim? A própria formulação da origem do mundo pelo Big Bang, pela explosão de um átomo primordial, e isso foi desenvolvido por um monge, tá? Isso foi desenvolvido por gente de dentro da igreja. E isso não é contrário à fé, tá? É muito provável que tenha havido realmente um desenrolar-se da criação. Isso não significa que Deus não criou o mundo, né? Aquele relato da criação, Deus fez a terra e viu que era bom, os astros e toda aquela dinâmica lá do Gênesis, é uma forma de contar que isso possa ter acontecido aí ao longo de milhares de anos. Tá? Então, isso não vai contra a nossa fé. Agora, pode ser, também não vai contra a nossa fé, eu acho estranho, mas também não vai contra a nossa fé, que tenha havido uma evolução dos animais e que a gente pode aí descender dos macacos, também não vai contra a nossa fé. No entanto, vai contra a nossa fé que a alma tenha sido fruto da evolução da matéria. Tá? Então, beleza. Tinha ali o átomo, tinha a explosão desse átomo, veio toda essa parte do universo. Por um acaso dessa evolução do universo, existia esse planeta com atmosfera, iluminado pelo Sol, e aí começou a se desenvolver animais, e depois desses animais invertebrados, animais vertebrados, e animais vertebrados, depois veio o macaco, e milhares de anos esse macaco foi deixando aquela posição quadrúpede, ficando bípede, e de repente ele começou a ter consciência de si mesmo, e dos outros, e do mundo, e começou a questionar-se das coisas do mundo, a problematizar. Isso é contrário à fé, que tenha havido ali, pela matéria, o surgimento de algo imaterial. Porque, vejam bem, tem coisas que a gente não vê. Você consegue ver a gravidade? Você consegue ver o calor, o frio? Você consegue ver o vento? Mas ainda assim são coisas que não têm consciência de si mesmo. Elas não são espirituais, elas só não são visíveis. Elas são de algum modo materiais, mas não visíveis. Tá? Não sei se isso fica claro para vocês. Mas elas não têm, a gravidade não tem consciência de si mesmo, consciência dos outros, consciência do mundo. Então, da onde que vem justamente isso que eu estou falando aqui desde o começo, essa inteligência capaz de conhecer as coisas, capaz de expressar as coisas, que outros animais começaram então a fazer símbolos, contar histórias, né, a marcar sinais culturais, a formar uma língua, a escrever, né, se não o ser humano. Então, que outro animal fez isso? Nenhum. Que outro animal é capaz de dar a vida, de amar? Então, isso é próprio do ser humano, e isso é nobre, isso é parte da alma. E não é possível que tenha vindo de algo inferior a algo superior.
Vocês conseguem perceber isso? Tem que ter vindo de algo superior. A alma tem que ter vindo de algo que está acima da matéria, acima do corpo. A alma tem que, assim como na geração, então eu e a Tuane temos 5 filhos. A gente já sabe, já conhece biologicamente que o homem dá ali, então, o espermatozoide, a mulher dá o óvulo. Mas quem deu a alma? Então, assim como não é impossível que Deus tenha feito as coisas de tal modo que elas fossem se desenrolando, também não é impossível, e ao contrário, é como as coisas acontecem, que Deus, ao nos dar liberdade, uma vontade livre, participe também dessa liberdade do homem, no sentido de que o homem dá o óvulo, dá o espermatozoide, a mulher dá o óvulo, e Deus dá a alma. Então ali, e aí, já fugindo um pouquinho do assunto, essa é uma das belezas da filiação, né, dos filhos, é que é a única coisa que eu posso fazer nesta vida em que eu vou unir eu, a minha esposa e Deus de forma definitiva. As minhas empresas, as coisas que eu faço aqui na Terra, todas essas perecem, mas os filhos que eu fiz e que eu farei, com a graça de Deus, com a Tuane, é algo que vai unir a mim, a ela e a Deus para sempre. E é eterno. E por isso, então, não tenho obrigação só de fazer, eu tenho obrigação de educá-los para que alcancem o céu. Mas aí isso também é outra aula, não é a nossa. Então, peraí, sumiu aqui. O corpo tem a dignidade, né? Por isso Deus assume para si a nossa humanidade, para nos salvar, a gente vai ver já já. Sim, lembrei onde eu estava. Eu estava falando da teoria da evolução, né? Como ela, em parte, é compatível com a nossa fé, né? Então, nós acreditamos que esse hálito de vida, que está até em Gênesis, né? Gênesis 3, Deus fez o homem do barro. Então, tem gente que acredita que isso não é dogma de fé, a gente pode acreditar como quiser. Por isso que eu falei que é possível que a gente tenha vindo do macaco, mas o hálito de vida, Deus fez o homem do barro da terra e soprou sobre suas narinas um hálito de vida. Esse hálito de vida é o espírito, é a alma racional, dotada de inteligência e vontade, capaz de conhecer e amar. Esse hálito de vida nos diferencia dos animais irracionais. Então, esse hálito de vida tem que ter vindo de um ser superior. Veio de Deus, né? E aí, quando fala que Deus fez o homem do barro da terra, tem gente que acredita que o ser humano não vem coisíssima nenhuma do macaco, né? Que Deus fez como uma criatura nova, irrepetível, e assim como fez os anjos. Eu prefiro também essa teoria. Não que eu tenha algo contra os macacos, mas eu acho que a gente é uma coisa nova e única e irrepetível. Mas isso é uma coisa aberta, tá? Isso é uma coisa que a igreja espera que a ciência continue estudando com muita seriedade e sem perder a fé, né? E tem uma outra polêmica pequena, que é sobre o monogenismo e o poligenismo, né? A Sagrada Escritura fala que Deus fez Adão e Eva, né? Fez Adão e tirou de sua costela Eva. Da costela porque a mulher não está acima, né? Então não é na cabeça, porque a mulher não está acima, e nem dos pés, porque a mulher não está abaixo do homem. Em igual dignidade. Tirou da costela, do coração.
Então, assim como a igreja nasce do coração de Jesus, a mulher ali nasce do coração do homem. E então o monogenismo fala que nós descendemos desse primeiro casal, que foi um casal histórico, né? E o poligenismo fala que Adão e Eva significa o ser humano, os homens e as mulheres, que poderia ter havido ali uma primeira comunidade de pessoas que Deus criou, enfim, isso é um pouco mais difícil de se explicar e não é algo definido, mas a igreja tem encíclica que papas falam que é mais provável que tenha sido o monogenismo mesmo, que Deus fez Adão e Eva pessoa, né, que não é só uma história. Mas isso ainda não é verdade de fé, cada um pode acreditar do jeito que quiser, que é só um jeito de contar a história, outros acreditam que não, eles existiram mesmo. Eu acredito que eles existiram mesmo também. Prefiro acreditar assim, tá? Tá. Então, esse primeiro ser humano, ele além não, deixa eu explicar um pouquinho para vocês entenderem como nós fomos criados, né? Como o ser humano foi criado, para depois a gente entender a perturbação que o pecado trouxe. Falei aqui um pouquinho da beleza do corpo, da alma, dessas capacidades da alma, e os nossos primeiros pais, Adão e Eva, né, os primeiros seres humanos, eles eram dotados de uma característica que a gente chama de justiça original. A justiça original dava ao ser humano uma capacidade de harmonia e equilíbrio entre o corpo e a alma. Tá? O corpo e a alma não estavam em oposição. Né? O exemplo que eu dei aqui, né, do acordar, a minha inteligência marca para mim, é bom acordar, você precisa acordar cedo. A minha vontade se inclina, eu quero, mas quando o despertador toca, eu não levanto, porque aí as minhas inclinações do corpo, a preguiça, o sono, o cansaço, pedem que eu fique. Então a gente vê aí uma oposição, uma batalha, né? Isso veio por causa do pecado, que perturbou essa relação. Mas antes não era assim. O ser humano tinha o que a gente pode chamar, o que a gente chama de dons preternaturais. Então existem os dons preternaturais, que estão acima do que é natural, e existem os dons sobrenaturais. Os dons sobrenaturais, eles estão além da natureza. Para vocês entenderem, seria mais ou menos isso. Um cavalo, ele poderia voar? É improvável, né? Porque voar é próprio das aves, não dos cavalos. Então, ter asas, um cavalo alado, né? Um cavalo alado, seria uma coisa preternatural. Ele estaria tendo coisas que não é da natureza dele, é da natureza de outro bicho, de outra espécie, da ave. Então seria interessante a gente ver um cavalo voando, mas seria algo preternatural. É próprio dos animais, de alguns animais ter asa, das aves, e voar, né? Mas não é próprio do cavalo. Então, um cavalo com asas seria uma coisa preternatural. Agora, um cavalo raciocinando, abstraindo, um cavalo com crise existencial, com um cavalo meditando sobre qual trabalho ele vai ter, investimento na bolsa de valores, um cavalo preocupado se ele está bonito ou não. Então, um cavalo que com preocupações racionais, né? Eu trouxe aqui até algumas preocupações da razão já ferida pelo pecado, né? Mas um cavalo, então, raciocinando, quantas calorias tem nesse capim? Então, isso seria uma coisa sobrenatural, fora da natureza de um animal irracional.
né? Então, um cavalo raciocinando seria um dom sobrenatural para ele. Então, não sei se ficou claro. É porque eu quero explicar agora como que isso se dava no homem, né? No ser humano, os dons préternaturais, eles conferiam ao homem essa harmonia entre corpo e alma, mas conferia também ao corpo do homem a capacidade de não adoecer e não morrer. Era a impassibilidade, ou seja, o homem não sofria, as perturbações que o homem tinha, elas não lhe causavam incômodo. Então não significa que não existia cansaço, que não existia esforço, mas isso não perturbava o ser humano. Isso é a impassibilidade, né? Ele não adoecia e a imortalidade, ele não iria morrer. Quando chegasse o decurso da vida do homem, ele iria direto para o paraíso, para a visão beatífica, né? Então, o dom préternatural, os dons préternaturais que os nossos pais gozavam no paraíso, Adão e Eva, davam ao homem essa capacidade. Mas, além disso, davam ao homem também sabedoria e conhecimento infuso. O homem via as coisas e ele entendia o que elas eram. Ele não tinha a dificuldade que nós temos de necessidade de raciocinar, de abstrair, de conectar, do esforço que a gente tem para conhecer as coisas, para entender. O homem gozava desse conhecimento. Deixa eu ver se eu acho aqui como que está escrito isso. Eu já falei da ausência de dor e morte. E tinha esse conhecimento e essa sabedoria sem obstáculos. Ele via e quando ele via algo, ele já entendia como era e como funcionava. Né? Não tinha a burrice é fruto do pecado. E a harmonia que eu falei, então era esse controle das paixões, né? O homem não tinha essa vontade fraca, a vontade dele era forte. Aquilo que ele via que era bom, ele se inclinava para aquilo, para fazer aquilo, e aquilo que ele via que pudesse ser mal, ele escolhia não fazer aquilo, né? Então o homem gozava disso. Mas isso então, dons préternaturais. Tem também no paraíso o homem, os nossos primeiros pais, gozavam de um dom sobrenatural, que é especificamente a participação na vida divina, é a graça santificante. Como falei para vocês, os dons preternaturais seria o cavalo com asas. O dom sobrenatural seria um cavalo raciocinando. Então, trazendo para o ser humano, os dons preternaturais seria imortalidade, né, não morre, não sofre, não tem obstáculos entre corpo e alma, não tem obstáculos no conhecimento das coisas. Isso são dons preternaturais. Mas dom sobrenatural, algo que está acima da natureza do homem, é participar da vida divina. Repetindo aquela nossa aula sobre a Trindade, quando Deus, amando-se a si mesmo, é a pessoa do Espírito Santo. Então Deus comunica a graça santificante e esse amor é como se a Santíssima Trindade, como se não, a Santíssima Trindade habitava dentro do homem. É a inabitação trinitária. Assim como alguém doa sangue, e aqui é uma analogia, analogias elas são um pouco falhas. Assim como alguém doa sangue para uma outra pessoa e esse sangue se mistura, a graça santificante é Deus que se mistura a nós. Deus que vem habitar em nós e dá ao ser humano essa capacidade de amar com amor sobrenatural, de participar da vida divina.
tá? Então, os nossos pais tinham isso também, que é propriamente a graça santificante. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa desse assunto que eu estou esquecendo. Deus se dignou a fazer a nossa alma participar da sua própria vida nesta terra temporal, para que ela participe eternamente da sua vida do céu. Então, isso é a graça santificante. É a nossa participação na vida divina nesta vida. É como que primícias daquilo que nós somos convidados e que nós vamos experimentar no céu. E para terminar essa parte e a gente passar para o pecado, tem uma coisa que eu falei. O ser humano, então, ele vivia num estado de justiça original, que é essa harmonia interior, né, corpo e alma. Não tinha oposição entre corpo e alma. O homem vivia numa harmonia pessoal, vivia numa harmonia com a mulher, né? Então não tinha DR, não tinha briga, não tinha oposição entre homem e mulher. E ele vivia em harmonia também com Deus e com a criação. Tá? E quando Deus dá ao homem original, dá a Adão, o poder para que ele domine a criação, parte desse domínio é domínio de si mesmo. Deu ao homem ali a ordem para que ele nomeasse as coisas, para que ele dominasse a criação. Mas o próprio homem é criação. Então deu ao homem essa capacidade de domínio de si mesmo. E isso foi perdido com o pecado. Agora já são 10 horas. Eu acho que vai ser melhor a gente não começar a falar do pecado, porque o pecado vai gastar uma aula inteira. Deixa eu ver se a minha esposa está me ouvindo, se ela está aqui perto, porque eu acho que eu preciso de uma aula inteira para falar do pecado. Alguém tem alguma dúvida? Perguntem aí. Deixa eu entrar em contato aqui com a Tuane, deve estar dando mamar para... Vamos lá, gente. Alguém tem alguma dúvida sobre a criação do homem? Pode abrir o áudio, pode mandar aí perguntinha. Eduardo, Fernando, Luiz, Jair, Rose, Suelen, Thalita. Ah, tem um chatzinho aqui, ó. Mas aqui ninguém perguntou. Eu terminei a criação. Eles estão vendo a gente conversar. E não vai dar tempo de eu falar do pecado. Deixa para a próxima, né? Tá bom. A minha consciência também acha que é melhor deixar o pecado para a próxima. Então é isso, pessoal. Nada de perguntas. A gente tem que marcar um encontro presencial. Quero conhecê-los pessoalmente. E no encontro presencial também seria bacana para a gente tirar algumas dúvidas que vocês podem estar tendo aí nesses dias. Eu vou cessar a nossa transmissão. Parar a gravação.